Quem faz e vive no querer divino é como se fizesse descer o sol à terra. Diferença. Jesus explica para Luísa a diferença de quem faz e quem vive na vontade divina. A Luísa, no dia 5 de dezembro de 1928, ela diz: sentia-me toda imersa no querer divino. A minha pobre e pequena mente me sentia atada a um ponto altíssimo de luz que não tem confins e não se pode ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. E enquanto a mente se enche de luz, está circundada pela luz, tanto que não vê mais que luz, vê que pouco toma desta luz, porque há tanta, mas a sua capacidade é tão pequena que lhe parece tomar apenas uma gotinha. Oh, como se esta, perdão, oh, como se está bem no meio desta luz, porque ela é vida, é palavra, é felicidade. A alma sente todos os reflexos do seu Criador e sente que se dá à luz em seu seio a vida divina. Ó vontade divina, como és admirável! Só tu és a fecundadora, a conservadora e a bilocadora da vida de Deus na criatura. Então, a vontade divina é que faz tudo, não é? É admirável. Ela é que fecunda, né? É que conserva dentro da alma a sua vida divina, né? Deus, em sua divina vontade, é que faz isso mesmo com a criatura, não é? Uma criatura que se abandonou, que deseja deixar para trás a sua vontade para viver da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então é imersa, não é? Numa grande luz, como Luiz aqui diz, não é? Que estava circundada por uma grande luz, não é? Que ela não via mais que luz. Não via mais que luz. E nem conseguia, não é? Onde chegava a altura dessa luz e nem onde terminava a profundidade dessa luz. Não é? Não conseguia compreender nem ver, não é? O fim, ou a altura, ou a profundidade. A mente dela se enchia dessa luz. Estava circundada por essa luz, não é? Então é Jesus quem faz isso com a criatura, quem infunde, né? Tudo na alma da criatura, a partir da mente dela, se o Senhor assim quiser, né? E então ela estava maravilhada, né? Porque dizia que se sentia bem no meio desta luz, né? Esta luz era a vida, esta luz era a palavra, esta luz é felicidade. Então, a luz de Deus é o conhecimento, né? Comunica tudo. É a palavra que tudo informa, que tudo esclarece. É vida nova para a alma e é felicidade ao mesmo tempo. E só Jesus pode fazer isso, né? Tirar dele para dar na criatura, né? Ele próprio se biloca. O bilocar é sair dele para ir numa outra criatura, né? Então Jesus se biloca de muitas formas, né? Em muitas pessoas, né? A sua figura fica dentro de uma outra criatura, né? Jesus se esconde dentro dessa criatura, se biloca, né?
está com aquela criatura e pode estar em vários outros lugares, né? Bilocado dentro da alma de cada criatura, com quem ela assim quiser, né? O Padre Pio teve esse dom também da bilocação, de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E com isso Jesus operava através dele milagres, né? De cura, de proteção, né? De ajuda, de socorro, né? Na transfiguração também Jesus se bilocou, né? E diante dele apareceu a figura de Elias e Moisés, que já não viviam na altura que Jesus estava presente na terra e que fazia a sua vida pública com os discípulos, né? Mas os discípulos puderam ver, né? Elias e Moisés, que já não era do seu tempo, mas estava ali presente, né? Então Jesus bilocou-se nessas almas e essas almas estiveram ali presentes, né? Jesus, quando se biloca numa alma, ele está presente nessa alma e atua através dessa alma. Então, ele, quando quer bilocar, não é tudo que ele tem, né? E dar a uma criatura, né? Jesus faz. Então, Jesus é aquele que bilocando, né? Na criatura, dá a vida de Deus na criatura. A Luísa continua. Mas enquanto a minha mente se perdia na luz do Fiat Supremo, o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, me disse: Minha filha, a alma que vive na minha vontade divina é mais que se fizesse descer o sol à terra. O que aconteceria então? Meu Deus, isso é muito grande. A alma que vive na minha vontade divina é mais, né, que fizesse descer o sol à terra. Então, a alma que está a viver a vontade divina está praticamente está unida, né, com o divino, está unido com o próprio Deus, né? Então, é mais do que sol, né, que desce à terra. É mais do que se fizesse descer o sol. Se Deus tivesse que fazer descer o sol à terra, né, essa alma que vive na divina vontade, não é a sua luz, é muito mais do que o sol, né, descendo para a terra. Como ela fala aqui em cima, né? Que não conseguia ver, estava de tal maneira circundada pela luz que não conseguia, né? Mesurar a sua profundidade, nem ver na totalidade a sua altura. Então é uma imensidão de luz, né? Para quem vive na vontade divina. Então, o que aconteceria então a uma alma que faz a vontade divina, que vive a vontade divina? A noite seria bonita na terra, mas sempre, sempre pleno dia. E ao ter sempre com e ao ter sempre contado com o sol, não seria mais um pouco escuro, mais luminoso, e a terra não mendigaria os efeitos do sol, mas sim receberia em si mesma a substância dos efeitos da luz, porque o sol e terra fariam vida em comum e formariam uma só vida. Que diferença com que o Sol esteja na altura da sua esfera e a Terra em sua baixeza. Neste caso, a pobre Terra está sujeita à noite, às estações e a pedir ao Sol para formar as belas flores, as cores, a doçura, a maturação dos seus frutos. E o Sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra, se esta não quiser se prestar a recebê-los.
tanto que em certos pontos da Terra o sol nem sempre chega, noutros pontos são áridos e sem plantas. Isto não é outra coisa que semelhança de quem faz a minha vontade divina e vive nela, e de quem vive na terra do seu querer humano. Então, para quem vive na sua vontade própria, é como a terra, não é? Que não tem sol, que precisa do sol para ter um pouco de luz, né? E ao contrário, quem vive não da sua vontade, mas da vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, então o dia é sempre claro, né? Há sempre luz, né? Ela está unida com a vontade divina e é sempre luz onde quer que ela esteja, não é? Não há trevas, digamos assim, não há escuridão nesta terra do seu coração, né? A terra do nosso coração, todo o nosso ser, né? Não se encontra nada de trevas, tudo é luz, não é? Enquanto que quem não vive ainda está mergulhado na terra, né? Está mergulhado nas trevas. Jesus continua: a primeira faz descer não só o sol da minha divina vontade. A primeira faz descer não só o sol da minha divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu. Assim que, com este sol, possui o dia perene, é sempre dia, perpetuamente é sempre dia. Dia que jamais tem o pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. Então, com este sol, não pode estar a noite das paixões, a noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações, e se quisessem aproximar-se para formar as tentações da alma, este sol, com seus raios, põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz: aqui estou eu, e basta. As minhas estações são estações de luz, de paz, de felicidade, de floreio perene. Esta é portadora do céu, em terra, em troca, para quem faz a minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia na sua alma. Está sempre sujeita às tentações e a longos tempos chuvosos que a tornam sempre perturbada e agitada. Ó bem, as longas secas, tempos chuvosos, que a tornam sempre perturbada e agitada. Ó bem, as longas secas, tanto que chega a faltar-lhe os humores vitais para amar o seu Criador, e ao mesmo sol da minha divina vontade, e o mesmo sol da minha divina vontade, sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui. Vê o que significa possuir o meu querer divino? É possuir a fonte da vida, da luz e de todos os bens. Em troca, quem não o possui é como terra que goza os efeitos da luz, e certas terras que, a duras penas, ficam iluminadas, mas sem efeito. Então Jesus vem, né, nos fazer compreender, através da Luísa Picarrett, o que é viver na vontade divina e o que é fazer a vontade divina, né? Há essa diferença. Quem vive nela
está coberta dessa luz, está inundada dessa luz, né? E essa luz põe em fuga todas as paixões, tudo que é mal, né? Todas as trevas dentro do coração do homem, não é? Toda a agitação que a pessoa possa ter, toda a perturbação, né? Todas as situações negativas, toda a agitação que a pessoa possa ter, essa luz afasta, não é? Tudo isso e a pessoa fica em paz, numa paz para sempre. Uma paz que não tem explicação, uma felicidade, né? E quem faz, porque quem vive na vontade divina é portadora do céu, né? Estando ainda aqui na terra, mas ela é portadora do céu, porque contém a luz divina, essa luz que a Luísa explica lá no início, que não conseguia mesurar, não conseguia ver a sua profundidade ao certo, nem ver a sua altura, né? Uma luz que não tem fim, digamos assim, né? O tamanho, então, é uma luz divina, uma luz que vem de Deus, que inunda a alma e que não tem fim, não é? Então, uma pessoa que vive da vontade divina tem essa luz em si, né? Jesus faz bilocar-se dentro dessa criatura e ela contém, não é, o divino dentro dela. Quem vive da vontade divina contém o divino dentro dela, não é? E as coisas más, as más inclinações, as paixões, as trevas que possam existir, as fraquezas, as misérias, as friezas e tentações, né? Tudo desaparece, tudo desaparece, tudo desaparece, né? Porque essa luz ofusca tudo isso e faz tudo isso desaparecer, não é? Agora, para quem faz a vontade divina, não tem plenamente essa luz consigo, né? Tem apenas os reflexos, os efeitos dessa luz, mas não tem a plenitude dessa luz, né? Então, ela também está sujeita a oscilações, né? Dos seus humores, está sujeita a, ainda a certas tendências, não é? Não tem aquela paz verdadeira, aquela paz completa, não é? E quem não vive não consegue possuir essa plenitude de luz, né? Daquilo que Deus quer dar à alma, do bem que Deus quer dar à alma. Nessa alma é mais noite do que dia, não é? Tem mais trevas do que luz. Se haver luz, são apenas aqueles pequenos efeitos, pequenos raios, mas não é a luz em si, né? Aquela grandeza de luz. E essa alma que não tem essa luz consigo, essa plenitude da luz que afasta todas as trevas, todo o mal, então está sujeita, né, às tormentas da vida e ainda se perturba muito com as situações que vão acontecendo, né? Está sempre agitada, está perturbada, né? Sente os momentos, alguns momentos de aridez, de secura, no que possa estar a passar na sua vida, né? E não tem aquela vida do seu Criador dentro dela plenamente. Então, há essa diferença de quem faz a vontade de Deus e quem vive da vontade de Deus, né? Quem vive tem a plenitude da luz. E quem apenas faz a vontade de Deus só tem os reflexos da luz. Quem vive tem aquela luz que ilumina. Imagine a terra escura e vem o sol e ilumina a terra. Ela fica completamente iluminada. Quem faz a vontade de Deus é aquele sol, se recorda daquele sol quando vem, mas não abre completamente, o sol não está completamente iluminado, naquela tá aquela nebulosidade, né? Tem nuvens,
negras, tem um bocadinho de sol, né? Tem as nuvens, tem um bocadinho de sol, né? A Terra não beneficia completamente da plenitude do sol, né? Do sol completamente aberto, né? Então é um sol assim que vem, vai, porque o tempo está encoberto, tem muitas nuvens e o sol não abre no meio daquelas nuvens por completo, né? Um sol assim fraquinho. Então é essa diferença, né? Fazendo assim esse, essa analogia, né? Entre aquela parte do sol quando abre por completo, que a gente vê aquela claridade, né? Um dia bem luminoso, bem iluminado. E quando é o dia em que o sol, assim, né? Só abriu um bocadinho, o tempo está mais para chuvoso, o tempo está mais encoberto, o tempo está mais cheio de nuvens, né? Parecendo que vai chover e tal, e não abre por completo. Então, mesmo percebendo pela natureza, então, há essas duas realidades, né? Quando o sol abre por completo e quando o sol não abre por completo. Quando não abre por completo a luz, né? O dia não está completamente iluminado, às vezes queremos ter aquele sol, né? Que nos aquece, que você sente aquela vontade, uau! Principalmente em tempo de inverno, né? Quando o sol abre completamente, ai, que bom! Quando faz assim um calor, né? Mesmo em tempo que não está muito quente, está um bocadinho frio, mas abrindo aquele sol bem grandão assim, né? Aquece até um bocadinho o clima, dá vontade de ir para a praia, de estar ali e apanhar sol e tudo mais, porque o sol abriu, né? Completamente, dá aquela vontade de sair, de ir para a praia e tudo, né? Dá aquele ânimo, você está um bocadinho, tá muito mais, um bocadinho, não, tá muito mais assim, né? Alegre e animada. Vamos abrir o sol, vamos para a praia, abrir o sol, vamos fazer isso e aquilo, vamos sair, apanhar sol, né? Mas quando não há, até parece que o ânimo da pessoa também muda, você fica meio murchinha, né? Com o tempo, quando está assim encoberto, com pouco sol. Então, é essa assim, a compreender esse texto, né? É essa assim que eu posso trazer de exemplo, né? Quando há o grande sol aberto e quando há o sol que não está muito aberto, né? Então há essa diferença, a pessoa sente a diferença, a própria terra sente, o ambiente em si, né? Que nos cerca, onde a gente está, a gente sente essa diferença. Então é essa a diferença, né? É essa a diferença do viver na vontade divina, que é como possuir esse sol, essa luz, né? É como ter o seu interior em paz, estar com o seu interior bem, porque essa luz dissipa todas as trevas, eu estou na união com Deus e nada me perturba. Agora, quando eu não tenho essa luz plena de Deus em mim, eu só faço a vontade de Deus, não vivo da vontade de Deus, né? Não vivo na vontade de Deus. Então, aquela luz não é plena. Eu ainda me perturbo com muitas coisas. Dentro de mim ainda tem muitas coisas que não me deixam, né? Me entregar plenamente ao Senhor para viver da sua vontade. Ainda tenho aqueles porquês, aqueles sis, e não estou, né? Completamente em paz com muitas situações, não me perturbo. Não consigo fazer aquela entrega total e confiança total a Deus, não é? Tenho algumas perturbações. Então, o raio de Deus, Deus em si, nessa alma, não está, né? Na sua plenitude. E daí, não é? Essas coisas que ainda acontecem nos perturbar e nos tirar a nossa paz, não é? A luz de Deus, o sol ali não está a brilhar e não dissipou todas essas coisas negativas, né? Dentro da gente. Então, é isso que eu consegui no meu entendimento sobre esse texto, sobre essa explicação de Jesus, não é? Foi isso que eu percebi. E se fazer algum sentido para você, né? Bem-haja, Deus abençoe. E se não fizer, concentra-te também você, procura, não é? O livro do céu e medita nesta passagem, né? Estarás a entrar em contato com o próprio Senhor que disse essas palavras e, e com a tua entrega, com a tua vontade de perceber, né? Jesus mesmo vai iluminar a tua mente para te fazer entender, né?
o que te é possível entender dentro das tuas capacidades, né? Jesus vai te dar uma compreensão dentro daquilo que te é possível compreender, né? E é isso. Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Jesus, eu confio em ti.